Você já viu este avião? Este era o Blumenfest BV-141, o avião assimétrico, e à primeira vista você pode perceber que algo não estava certo com ele. No entanto, ele buscava resolver um dos maiores problemas nos aviões desse tipo, e apesar do que parece, esse não foi um fracasso. Simplesmente houve um que era parcialmente melhor e acabou tomando o lugar que seria dele na Luftwaffe. Mas que avião era esse? Por que não foi produzido em massa, e principalmente porque tinha um formato tão estranho? Bem, em meados dos anos 30, com a chegada do novo governo alemão, todas as áreas das forças armadas alemãs começaram a ser modernizadas. A Luftwaffe não seria a exceção. Em 1937, entre todos os novos projetos de aviões, o Reichsluftfahrtministerium emitiu uma solicitação que parecia comum à primeira vista, mas que na prática era um verdadeiro desafio. Eles queriam um novo avião de recuperação. Reconhecimento geral que substituísse o já obsoleto Henschel HS-126. Os requisitos eram bastante simples, um único motor e capacidade para 3 tripulantes. Mas o avião também precisava ter um grande campo de visão, o que fazia com que o design convencional de asas largas próximas à cabine fosse descartado. Isso fez com que os fabricantes tivessem que buscar formas criativas de dar visibilidade superior aos seus protótipos, já que o avião que tivesse a melhor visibilidade seria o vencedor e obteria o contrato. 3 empresas de renome participaram dos testes preliminares: Arado, Focke-Wulf e nosso protagonista, o nada convencional Blohm & Voss. A Arado apresentou o avião que, a princípio, mais se destacou aos olhos dos avaliadores. O AR-198, um monoplano monomotor, como era desejado. A melhoria desse avião em relação ao anterior estava no centro de sua fuselagem. Ele tinha uma posição central envidraçada, ampliada, que permitia uma visibilidade externa superior. No entanto, nos testes de voo, parecia não ter boa agilidade e deixou bastante a desejar. Focke-Wulf apresentou um avião que desde o início foi descartado. O FW-189 Uhu era um avião de cauda dupla e 2 motores, que proporcionava uma visão de quase 360 graus. No entanto, os projetistas falharam no requisito principal de ter apenas um motor. A exigência de um único motor não era aleatória, nem para reduzir custos. Queriam que fosse assim, já que o alto comando buscava um avião que fosse extremamente fácil de reparar no campo de batalha. Ter 2 motores foi uma grande desvantagem em relação aos outros modelos. Finalmente, Blumenfaust apresentou algo que ninguém esperava. O Blumenfaust BV-141, projetado pelo projetista-chefe da empresa, o Dr. Richard Vogt, não só atendia a todos os requisitos, como também os superava diretamente. Em vez de optar por algum design convencional ou já existente, ele literalmente criou um novo tipo de avião, o avião de fuselagem assimétrica. O motor e todos os mecanismos, assim como um setor de armazenamento, ficavam na parte principal da fuselagem central, enquanto na asa direita surgia uma gôndola envidraçada de plexiglass que proporcionava visibilidade total ao redor. Apesar da disposição sugerir tendência a girar devido à distribuição de peso, na verdade, o baixo peso da gôndola e as grandes asas do avião proporcionavam sustentação total, fazendo com que o avião praticamente voasse como um avião normal. O design era simplesmente escandaloso e muito ousado. Ele chamou a atenção dos avaliadores desde o início, para o bem ou para o mal. Particularmente, chamou a atenção de um dos avaliadores mais importantes, o famoso Ernest Udet. Os outros avaliadores viram o BV-141 como algo radical demais. E como a proposta eram apenas plantas, cálculos e maquetes, decidiram escolher o FW-189 Uhu como o novo avião de reconhecimento. Este último começaria sua produção em 1940, totalizando 840 aviões produzidos até o final do conflito. Foi um dos mais bem-sucedidos da Luftwaffe. O BV-141, por sua vez, não seria descartado naquelas avaliações de 1937. O Ministério da Aviação não aprovaria sua produção, mas a BV continuaria de forma privada com o desenvolvimento para provar que o conceito tinha futuro. Da mesma forma, eles criaram com financiamento privado o HA-1410, o primeiro protótipo. Voou pela primeira vez em 1938 voo, que foi assistido por vários representantes do Ministério da Aviação alemão.
Desta vez, decidiram financiar o estudo do conceito, designando o HA1410 como BV141B2, e assim, a empresa continuou com o desenvolvimento, desta vez apoiada pelo governo. Meses depois, foi criado o BV141Boom, uma versão maior e com uma gôndola de painéis grandes. Finalmente, no final de 1936, foi criado o BV141B3, que estava pensado como uma versão final de produção. Era maior, tinha um trem de pouso alargado e diversos armamentos, incluindo um par de metralhadoras MG-17 de 7,92 mm de disparo frontal e um par de metralhadoras MG-15 de 7,92 mm orientadas para a traseira. Também possuía 4 bombas SC-50, além de um conjunto de câmeras automáticas para reconhecimento. O Ministério da Aviação ficou encantado com o desempenho do V3, no entanto, ainda havia céticos, por isso apenas cerca de 5 unidades seriam encomendadas para avaliação em campo. Todas começariam a voar em 1939, justamente no início da Segunda Guerra Mundial. No entanto, apesar do bom desempenho que tinham no uso cotidiano, o Ministério da Aviação parecia estar apenas adiando a adoção da aeronave de propósito. Eles não se atreviam a aceitá-la, mas também não queriam descartar totalmente o projeto do Dr. Richard Vogt. Afinal de contas, a pesquisa estava trazendo resultados muito impressionantes no estudo da aeronáutica. Finalmente, em 1940, Blumenfust apresentou uma versão ainda mais refinada do V3, o BV141A, na tentativa de encantar de vez o Ministério da Aviação. E após um teste oficial, o Ministério determinou que, embora tivesse potência suficiente, não seria aprovado para a produção. Ainda assim, Blumenfust conseguiria novamente financiamento privado e criaria o último protótipo, a versão definitiva dos aviões assimétricos, o BV141B. Neste, colocaram um motor Junker JU88 da BMW para melhorar de vez sua aparente falta de potência. Criaram um estabilizador assimétrico que melhorava a agilidade e, em meados de 1941, o Ministério da Aviação, impressionado, pediu 3 exemplares para avaliação em campo. E após alguns meses, Blumenfust, em vez de receber uma carta de aprovação para a produção, recebeu um enorme arquivo do tamanho de um livro, cheio de problemas encontrados na aeronave. Tinha problemas tanto aerodinâmicos quanto estruturais. Embora o Ministério da Aviação também tenha informado a eles que a aeronave era promissora e que lhes dariam mais financiamento para resolver todos os problemas. Faltava apenas mais desenvolvimento. Entre o final de 1942 e meados de 1943, ainda mais versões foram criadas e a empresa foi refinando a aeronave cada vez mais para eliminar os problemas encontrados. No entanto, o ritmo de melhoria exigido já não era o mesmo de antes da guerra. Naquele momento, a guerra estava em seu auge. Eram necessários resultados imediatos, então quando Blumenfust apresentou o modelo definitivo em maio de 1943, o Ministério decidiu rejeitar o avião e encerrar o projeto de forma definitiva. O motor BMW 801 já não causava um impacto significativo naquele momento do conflito, além de que todos esses motores estavam destinados a serem usados em seus antagonistas, os FW-189. Depois, seria revelado que o Ministério jamais teve a intenção de produzir em massa o BV-149. Eles só mantinham a pesquisa em andamento para ver se a equipe de Blumenfust conseguia criar algo de destaque. Esse foi o fim definitivo do icônico BV-141. O Dr. Richard Vogt criou vários outros projetos assimétricos depois do fracasso do projeto, incluindo o P-19.401, a pistão e a jato, mas nenhum deles chegou a ser realmente construído. Na verdade, ele fez muitos aviões assimétricos e, curiosamente, eles eram realmente promissores. Eles atendiam às expectativas, mas simplesmente eram projetos radicais demais para a época. Existiram dezenas de protótipos do BV-141, mas infelizmente todos foram destruídos pelo avanço aliado. Apenas um foi resgatado pelos britânicos e levado para a Inglaterra, mas ao verem que não havia nada útil nele, ele foi desmontado e descartado, por isso hoje esse avião só permanece nos limites. Por que os alemães levavam esse cilindro para todos os lugares? Este video que tienes en pantalla verás la respuesta. Gracias por ver este video y adiós.